A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, turma do terceiro ano. Sou a professora Andresa Mendes e a nossa aula de história de hoje vai ser uma revisão com as principais características de dois importantes conteúdos. Estou falando da crise de 1929 e da República Oligárquica. Então, vamos começar os nossos estudos pela crise de 1929, que também pode ser denominada de Grande Depressão e também é conhecida como crise internacional do capitalismo. Essa crise econômica teve início em 1929 e persistiu ao longo da década de 1930. A crise ela só veio terminar com a Segunda Guerra Mundial. Essa grande depressão econômica que se abateu nos Estados Unidos acabou se alastrando pelo mundo capitalista, devido aí à grande produção industrial norte-americana que ocasionou uma falsa perspectiva de crescimento econômico, tudo isso após a Primeira Guerra Mundial. Vamos relembrar agora os principais fatores que impulsionaram a crise de 1929. Após a Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos tinha se tornado a mais poderosa do mundo. Devido a essa prosperidade econômica, a sociedade estadunidense vivia um clima de euforia. E essa época de prosperidade ficou conhecida como anos felizes. Foi basicamente nesse momento que se popularizou a expressão American Way of Life, que significa estilo de vida americano, ou seja, foi um momento caracterizado pelo consumismo de produtos eletrodomésticos e também de automóveis, ou seja, naquele momento, viver bem era sinônimo de consumir cada vez mais. Naquele momento, os Estados Unidos não esperava que a Europa iria ter uma rápida reconstrução. Então, à medida que a recuperação da Europa avançava, a estrutura produtiva de seus países também iam se reorganizando. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o ritmo de produção, tanto industrial como agrícola, continuava a crescer. E isso estava ultrapassando a capacidade de compra dos mercados internos e externos. Então, foi daí que aconteceu uma superprodução de mercadorias, uma superprodução econômica. Ou seja, uma enorme quantidade de produtos onde não existiam compradores, não existia um mercado consumidor para comprar essa grande quantidade de produtos que estava sendo produzido nos Estados Unidos. Como consequência da crise de 1929, tivemos aí a queda dos preços e dos lucros, a redução da atividade econômica e também o desemprego em massa.
A crise, né, devido à sua dimensão, né, e pelo fato que atingiu o mundo capitalista, teve repercussão até aqui no Brasil, quando os cafeicultores brasileiros eles vendiam boa parte de suas safras para o mercado dos Estados Unidos. Então, com a crise, né, os cafeicultores perderam vendas, né? Então, com isso, os estoques de café chegaram a uma quantidade em que milhões de sacas, né, de café foram queimadas pelo próprio governo brasileiro. Tudo isso foi uma tentativa desesperada para estabilizar os preços do produto. Dentre as medidas adotadas para superar a crise de 1929, vou destacar para vocês o New Deal, né, que consiste em um pacote de medidas que foi idealizado pelo presidente dos Estados Unidos da época, isso em 1932, após a crise de 1929. Então, o New Deal foi uma forte intervenção estatal que tinha por objetivo a construção de obras públicas, que ia gerar emprego, empréstimos aos endividados e também ele rejeitava as práticas econômicas liberais. Vamos agora relembrar algumas características da República Oligárquica. Nesse período, temos o poder nas mãos de uma elite cafeicultora. Uma característica marcante da República Oligárquica é a política do café com leite. Vai ser basicamente uma alternância, né, entre dois principais partidos da época, que é o PRP, né, o Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Temos também a presença da política dos governadores, que é quando o poder regional da elite cafeicultora vai influenciar diretamente as eleições no poder estadual e federal. Coloquei para vocês aí essas duas charges que remetem a essa política do café com leite, que foi uma estrutura de poder empregado no Brasil durante a República Velha, ou seja, a República Oligárquica, né, está inserida dentro desse período denominado República Velha, que consistia no predomínio político dos cafeicultores de São Paulo e dos fazendeiros de Minas Gerais, que se revezavam ocupando a presidência do país. Outra característica marcante da República Oligárquica foi o coronelismo, um fenômeno político-eleitoral que ocorria na instância municipal ou regional. O poder político das oligarquias agrárias se sustentava no controle do voto da população rural e nas máquinas eleitorais. Então, esse coronelismo foi difundido como uma ferramenta para o controle das eleições, onde o coronel exercia todo um poder local e controlava os eleitores a partir da repressão e da troca de favores, porque naquele momento não tinha nenhum tipo de fiscalização. Então, foi nesse cenário que se desenvolveu as práticas clientelistas, né, que era basicamente essa questão que vigorava através da troca de favores. Denominamos de práticas clientelistas. Vale lembrar que nesse período, o perfil das camadas populares era essencialmente rurais, associada a uma estrutura social agrária, onde os coronéis tinham toda uma influência local. E para finalizar nossa revisão, temos aí uma prática, né, de manipulação de voto, porque naquele período o voto era aberto. E quando esse voto era dado sob pressão, isso ficou conhecido como voto de cabresto,
que foi uma expressão popular que significa voto induzido, voto imposto, e que não expressa a real vontade do eleitor, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aguardo vocês na nossa próxima aula. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.